Nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens que nós temos vivido como igreja. Obrigado, Severa. Uma série de mensagens que nós temos vivido como igreja, Jesus, o contador de histórias. E hoje nós vamos continuar. As histórias são as parábolas que nós vemos na Bíblia. E hoje nós vamos observar uma parábola que está lá em Lucas, capítulo 10. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10. Nós vamos conversar um pouquinho. As parábolas, elas são histórias contadas por Jesus para exemplificar um princípio ou alguns princípios, valores da palavra de Deus que servem para a nossa vida, para o nosso cotidiano. São princípios, são valores, são direções, são instruções a serem seguidas por nós. Jesus disse em João que se nós o amássemos, nós deveríamos obedecer aos seus mandamentos. E as parábolas são instruções de Deus para nós. São direções para os nossos relacionamentos, para as nossas famílias, para os nossos corações. E Lucas, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo de número 25. O tema de hoje é chamados à misericórdia. Você pode acessar o esboço desse sermão no aplicativo da IBB. Tem um QR Code aqui, você pode acessar o esboço e acompanhar. E aí toda a preparação do esboço você pode acompanhar junto. Também você pode acessar o boletim da semana da nossa igreja. Nesse boletim você tem as informações do que acontece na igreja, a agenda, outras atividades que nós temos aqui que podem abençoar a sua casa e a sua família. O texto de hoje é Lucas capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Como nós dizemos lá nos adolescentes, quem achou, desachei. Quem não achou, fala, espera um pouco. Todo mundo achou? Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 25, a Bíblia diz o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Versículo 29, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E aí, diante dessa pergunta, Jesus começa a trazer para nós a parábola de hoje. Então, o ambiente onde essa parábola foi contada foi um ambiente predominantemente por judeus, pessoas que conheciam as Escrituras. Um homem se levanta, e todas as vezes que um homem se levanta para se conversar com alguém nesse ambiente, ele estava demonstrando um certo tipo de respeito. Tem alguém aqui que conhece as Escrituras, ou que já lê as Escrituras na sinagoga, e eu vou fazer uma pergunta para ele. E esse perito na lei, então, se levanta e faz uma pergunta para Jesus. Jesus, como eu faço para herdar a vida eterna? Ele estava perguntando talvez um método, uma forma. O que eu preciso fazer? Porque a nossa mente é a mesma, desde essa época aqui até hoje. A gente quer uma coisa prática. Tá, mas o que eu preciso fazer? Então ele pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele com outra pergunta. Como sabedor que ele era um perito da lei, tá bom, mas o que a lei fala? E ele cita dois textos do Antigo Testamento. O texto de Deuteronômio, que fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, alma, entendimento e forças. E o texto de Levítico, que fala que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o perito na lei cita esses dois textos. E Jesus diz para ele o seguinte: exatamente, vá e faça isso e você viverá. E esse fazer de Jesus aqui é algo contínuo. O verbo no original é no presente imperativo. Então é uma ideia de continuamente faça isso. Então Jesus está dizendo para ele: continuamente ame ao Senhor de todo o seu coração, alma, entendimento e forças, e diariamente ame o próximo como a si mesmo, e você herdará a vida eterna. Só que aí o perito na lei não fica contente, e ele faz uma pergunta para Jesus. Ele diz assim: tá bom, querendo justificar-se, quem é o meu próximo? Amar a Deus eu já entendi, Deus, Criador dos céus e da terra, mas e esse próximo? Quem é esse próximo, Jesus? Dê algumas características para mim desse próximo. Como que eu faço para identificar esse próximo? Até onde vai esse amor ao próximo? E aí então, Jesus começa a contar a parábola de hoje. E ela começa no versículo de número 30 e diz assim: em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Essa estrada de Jericó aqui era uma estrada perigosa.
ela era aproximadamente 28 quilômetros de estrada, de uma descida muito íngreme, em meio a uma terra muito rochosa, cheia de rochas grandes e fendas. Então os assaltantes se escondiam ali, esperando a espreita de alguém passar para poder assaltar. Então essa história se passa aqui, e ela continua dizendo assim: esse homem caiu na mão de assaltantes, e eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Então, beleza, o cara foi assaltado, ele foi espancado, estava ali quase morto. Levaram as suas roupas, os seus pertences, fragilizaram a sua saúde, a ponto dele quase morrer, e ele está ali deitado. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Então, naquele mesmo caminho, estava passando um sacerdote. Alguém que conhecia as Escrituras, alguém que conhecia os preceitos do reino de Deus. Quando viu o homem, passou para o outro lado. Então, aquele sacerdote estava descendo, quando ele vê o homem, ele passa para o outro lado. E assim também veio um levita. Quando chegou ao lugar, passou para o outro lado. Versículo 33, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus pergunta para aquele homem: qual destes foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Versículo 37, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Essa história, então, ela se passa na estrada de Jericó, e um perito na lei, ela surge. Isso é importante a gente ter na nossa mente. Por que Jesus conta essa parábola? Porque aquele perito na lei estava indagando a Jesus sobre quem é esse próximo. Quem é essa pessoa que eu preciso ajudar? Quem é essa pessoa com a qual eu vou parar o meu tempo? Eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, ou eu vou amar como a mim mesmo? Quem é essa pessoa, Jesus? E aí Jesus começa a parábola que acontece na estrada de Jericó. É importante a gente tem em mente que essa pergunta desse homem, desse perito na lei, está trazendo o foco para esse homem caído, no caso do próximo. Ele está se colocando nessa posição de: eu conheço as Escrituras, eu conheço os preceitos do reino de Deus, quem é essa pessoa que eu vou ajudar? Quem é esse homem que eu vou ajudar? E aí Jesus começa a parábola que acontece na estrada de Jericó. Nós vivemos numa estrada de Jericó, nós vivemos numa sociedade perigosa, sim ou não? Sim. Nós vivemos constantemente numa estrada de Jericó. A qualquer momento, qualquer dia, semanas atrás, um jovem aqui da igreja, caminhando aqui no bosque, no Jardim Social, sábado, 10 da manhã, foi rendido por 2 jovens de bicicleta e levaram seu celular e as coisas que ele tinha. Então, mas é de noite, é perigoso, depende de onde você vai. Independente de onde você está, as pessoas estão propensas ao mal, elas estão com os seus pensamentos e corações voltados ao mal, ao pecado. Em resumo, um coração caído naturalmente é voltado ao pecado. Então, essa história se passa aqui. E há nessa história um homem caído na estrada. E ele caiu ali e estava quase morto porque os assaltantes o encontraram, bateram nele, a Bíblia diz que ele foi espancado, tiraram suas roupas, deixando quase morto. E no versículo 31, nós começamos a observar alguns princípios para nós. Para nós que somos chamados à misericórdia. Todos aqueles que conhecem a Cristo são chamados à misericórdia. Nós somos chamados a viver uma vida misericordiosa. E aqui nós temos um sacerdote. No versículo 31, a Bíblia diz assim: aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou ao outro lado. Nós que somos chamados à misericórdia, não somos chamados a dar justificativas. Esse sacerdote, talvez, ele teria inúmeras justificativas para não ajudar aquele homem. Porque se ele encostasse num homem morto, ele se contaminaria segundo a lei. Estando contaminado, ele não poderia administrar os serviços no templo, na sinagoga. Estando contaminado, ele não poderia se encontrar com a sua família. O texto diz que esses homens ele estava descendo,
Será que ele estava saindo de Jerusalém, de um tempo na sinagoga, e estava indo para casa? Muitos sacerdotes naquela época moravam em Jericó. Será que ele estava indo para casa? E se ele encostasse naquele homem, ele não podia ver a família. Além de determinadas e diversas restrições que aquele sacerdote teria, o ritual de purificação custava caro. Então, será que ele, ao encostar naquele homem e ajudar aquele homem, ele ficaria impedido dos seus serviços eclesiásticos, de administrar os serviços no templo? Será que ao encostar naquele homem, ele não poderia mais ver a sua família, ter que gastar um dinheiro no processo de purificação? Eu não sei. O que nós sabemos é que ele estava preso a um sistema ético-religioso que o impediu de ajudar aquele homem. Ele era tão bom, ele tinha tantas regras boas, ele tinha tanta coisa boa para fazer que ele não conseguiu ajudar aquele homem. Ele tinha uma agenda tão grande, porque inclusive ele era um sacerdote, ele tinha coisas a fazer, ele tinha a sua vestimenta, ele tinha suas responsabilidades, mas ele assim ainda não podia ajudar aquele homem. Então ele se apoiou, ou ele usou de justificativas de um status, de uma posição, de uma função, de coisas boas, mas com a finalidade errada. Nós que somos chamados à misericórdia, não podemos cair no engano de usar as nossas atribuições religiosas para não ajudar as pessoas, ou a nossa agenda. Imagina, será que aquele sacerdote tinha mais coisa para fazer? Eu estou corrido, eu tenho que chegar em casa, eu tenho coisa para fazer. Fica aqui mais um pouquinho, outra pessoa talvez ajude, e que assim seja, e vamos embora. Também vai saber o que ele fez para ficar aqui. Será que ele foi assaltado mesmo, ou ele está aqui se fingindo e alguém vai vir aqui me assaltar? O que nós sabemos é que ele foi embora. E o texto continua no versículo 32, a Bíblia diz assim: e assim também um levita, quando chegou ao lugar, passou ao outro lado. O sacerdote, ele viu o homem e já foi para o outro lado. A Bíblia diz que o levita chegou ao lugar. Talvez ele até estivesse do mesmo lado da rua que aquele homem caído. E ele chegou ao lugar, viu aquele homem, mas também foi embora. Talvez tomado pelo medo dos assaltantes estarem por perto. Talvez os assaltantes bateram naquele homem, espancaram ele, estava ali caído. E aquele levita fala: bom, se eu ficar aqui ajudando, pode ser que eles me assaltem também. Eu vou embora. E foi embora. O levita não tinha tantas responsabilidades e restrições como o sacerdote, mas tinha suas também. E de quais justificativas ele usou para não ajudar aquele homem? Quais justificativas nós usamos para não auxiliar os necessitados à nossa volta? E como aquele perito na lei, nós começamos a criar diversos estereótipos de quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí, todas as vezes que somos confrontados pela palavra de Deus para ajudar alguém, mas quem é o meu próximo? Amar a Deus é beleza, Deus, eu já sei, palavra, Criador, mas e o meu próximo? Mas nós nos esquecemos que a palavra de Deus nos diz que nós não conseguimos amar aquele que nós vemos, nós não amaremos aquele que não vemos. Quem é o meu próximo? Tanto o sacerdote quanto o levita estavam cheios de si mesmos e de um sistema e de justificativas e de métodos e de estereótipos e não podiam ajudar aquele homem, caído à beira da estrada, quase morto. E aí no processo da parábola, Jesus introduz um novo personagem. Talvez, usualmente, pelos costumes ali da época, o personagem esperado não era esse, o samaritano. Era talvez um judeu leigo, porque Jesus fala sobre um sacerdote, Jesus fala sobre um levita, talvez o próximo personagem a ser colocado na história era um judeu leigo, porque Jesus, ao que tudo indica, estava no ambiente de judeus. Mas Jesus introduz um outro personagem, alguém que não era amado pelos judeus, um samaritano. Os comentaristas vão dizer que os samaritanos, eles recebiam publicamente nas sinagogas orações para que eles não encontrassem a vida eterna. Existia culturalmente um problema entre essas duas etnias ali, entre os judeus e os samaritanos. Histórico, não era dessa época aqui de Jesus, já isso era antigo. E Jesus introduz esse personagem, com um estereótipo completamente não amável pelos judeus. E aí o texto começa trazendo para nós alguém que assumiu a sua responsabilidade como filho de Deus. Alguém que entendeu que é chamado à misericórdia e assumiu a sua responsabilidade. O texto diz assim: mas um samaritano
estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. A expressão piedade ou compaixão no original dá a ideia do que vem das entranhas. Era algo entranhável, algo que vem de dentro, algo profundo. Quando o samaritano viu aquele homem, teve uma profunda compaixão dele. Assim como Jesus, quando viu a multidão, como ovelha sem pastor, teve compaixão delas. Aquele homem, ao ver aquele outro homem, o samaritano, ao ver aquele homem caído, teve compaixão, teve piedade, algo profundo, algo verdadeiro. E o texto continua dizendo: aproximou-se dele, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Então ele pega do que era dele. Ele chega, tem uma profunda compaixão daquele homem, pega do que era dele, vinho e óleo. Elementos que eram administrados em adoração ao Senhor e derrama sobre aquele homem, para cuidar das feridas dele, para trazer um pouco de alívio com o óleo, para limpar um pouco ali com o vinho, talvez, as feridas. E então ele pega do que tinha valor para ele. Ele faz os primeiros socorros, ele derrama sobre aquele homem vinho, e aí a Bíblia continua dizendo que ele colocou sobre o seu próprio animal. Então provavelmente ele estava a cavalo ou em um outro animal. Ele desce do seu animal, ele pega aquele homem. Você já pegou um homem desfalecido no colo? Um homem adulto? É mais pesado do que parece. Imagina ele juntando aquele homem, sangrando do chão, agora já com as suas feridas com faixas, mas ainda assim sujo. Ele junta aquele homem do chão e coloca sobre o seu próprio animal. E vai puxando aquele homem. E a Bíblia diz que ele vai até uma hospedaria. Quantas vezes nós prestamos auxílios paliativos às pessoas necessitadas? Toma aqui essa marmita. Deus te abençoe. Eu fiz uma boa ação hoje. E vou para casa. Não estou dizendo que isso não devemos fazer. Mas é só isso que nós podemos fazer? É para isso que o Senhor nos chamou e nos resgatou das trevas? É para isso? É só para isso? Abre comigo a sua Bíblia lá em Tiago capítulo 2. Eu quero só ler um texto rapidamente com você. Tiago capítulo 2, versículo 14. Quem achou, desachei. Quem não achou, fala, espera um pouco. Que o tempo está curto, turma. Tiago capítulo 2, versículo 14, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, quando nós voltamos para a palavra do bom samaritano e olhamos aqui, ele tratou daquele homem, ele curou as feridas daquele homem, ele junta aquele homem do chão, coloca sobre o seu animal e anda em direção a uma hospedaria. Olha só, no versículo 34 no final, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No versículo 35, no dia seguinte, aquele samaritano passou o dia com aquele homem, passou a noite com aquele homem. Ele pega aquele homem, já gastou o seu vinho, já derramou o seu óleo ali para cuidar dele, colocou no seu animal, levou até a hospedaria e ele passa a noite com aquele homem na hospedaria. Será que ele não tinha nada? Ele não tinha família? Ele não tinha o que fazer? Será que ele não trabalhava? Para ter animal, vinho, óleo, ele devia ter um bom recurso. Ele tinha que ter algum tipo de recurso. Até porque o texto diz que no dia seguinte ele leva aquele hospedeiro e dá 2 denários para aquele homem. Esses 2 denários garantiriam aquele homem ferido algumas semanas ali na hospedaria. Era um valor significativo. Então ele tinha um trabalho para ter aquele recurso. Talvez aquele samaritano tinha uma agenda e ele parou a sua agenda para ajudar aquele homem. Ele disse, cuide dele, disse o samaritano ao hospedeiro. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas. Olha só, o samaritano, ele restituiu tudo que foi tirado daquele homem caído. Porque ele foi ferido e o samaritano cuidou dele.
Ele teve as suas coisas roubadas e o samaritano deixou um dinheiro de haver e ainda disse que voltaria. Os assaltantes espancaram, roubaram e foram embora. E o samaritano disse, vou deixar você aqui, mas eu volto, disse para o hospedeiro. E o que custar eu pagarei. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Como filhos de Deus, de sermos chamados à misericórdia. Mas o que nós costumamos fazer é, quem é o meu próximo? Porque assim como o perito na lei, nós estamos resumindo ou significando a misericórdia a um certo tipo de pessoa. E o que Jesus está fazendo é desmanchando isso. Porque olha o que Jesus diz no versículo de número 36. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu? O que o perito estava perguntando é, na verdade, o homem caído era o próximo. Mas o que Jesus está dizendo é, esse aí não é o próximo. Você é o próximo de alguém caído. Jesus muda a pergunta. Porque o perito pergunta, quem é o meu próximo? Ou seja, eu estou numa posição de santo, eu estou numa posição de um homem bom, e eu vou ajudar alguém que não tem condições. Jesus diz, não é isso. Tem alguém caído. De quem é o próximo que vai ajudar esse homem? Quem é o próximo que nós vamos ajudar? Diariamente nós passamos por pessoas nas ruas. Sim ou não? Sim ou não? A gente passa por pessoas nas ruas diariamente. A gente passa por pessoas caídas no chão. Sim ou não? Nós temos um irmão aqui. Eu vou convidar para ele vir aqui. Quantas vezes nós passamos por homens e mulheres que vivem nas ruas e estão em péssimas condições? Condições de vulnerabilidade, condições de fragilidade. Quantas vezes você passou por um homem assim na rua? Por uma mulher? Quantas vezes nós passamos por homens e mulheres no mesmo estado que aquele homem estava na estrada de Jericó? Quantas vezes? Essa semana passada, quantas vezes? Eu não estou dizendo que você vai acabar com os moradores de rua de Curitiba, com a fome do mundo, mas eu estou te perguntando o que Jesus perguntou para aquele homem, de quem eu sou o próximo? O que eu tenho feito? Como eu tenho me envolvido? Como eu tenho servido? Aquele perito na lei estava na sua posição, olhando para o homem, bom, esse não vai ser o próximo que eu posso ajudar. Não foi o que o sacerdote fez? O sacerdote estava pelo seu caminho, ele viu aquele homem e disse, bom, esse aqui não é o próximo não, vamos embora. Não é possível que Deus quer que eu toque num homem impuro. Não é possível que Deus quer que eu ajude esse cara. Aí vem o levita, passa pelo mesmo caminho e fala, tá bem machucado mesmo, acho que eu não tenho condições de ajudar, vou embora. E aí vem o samaritano, no mesmo caminho, na mesma estrada perigosa, com os mesmos perigos, e o samaritano, ao contrário do sacerdote e do levita, ele não tinha nenhuma responsabilidade religiosa de ajudar aquele homem. O sacerdote conhecia a lei, o sacerdote sabia, ele citou a lei, ele citou, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, alma, entendimento e forças, e ele citou, amarás ao seu próximo como a si mesmo. Mas ele não parou. E o samaritano parou. Nós precisamos ressignificar essa dinâmica dos estereótipos de misericórdia. De quem nós seremos o próximo. De quem nós seremos o próximo. E aí o texto termina no versículo, com essa pergunta de Jesus, no versículo 37, o próprio perito na lei diz assim, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito. Jesus pergunta então, Jesus não responde a pergunta, o próximo é aquele necessitado. Porque a pergunta que o perito fez foi, quem é o meu próximo? Talvez Jesus responderia, o próximo é quem precisa. Mas Jesus não responde isso. Jesus não responde, o próximo é quem precisa. Jesus responde, o próximo é aquele que, você é o próximo daquele que tem necessidade. Ou seja, quem tem necessidade? Todos. Todos. De quem nós somos o próximo? De quem caído nós seremos o próximo. E aí Jesus responde para ele a mesma coisa que respondeu na primeira pergunta sobre a vida eterna. Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Nós somos chamados à misericórdia. Nós somos chamados a assumirmos a nossa responsabilidade. O que nós temos feito com o que Deus tem nos dado?
como nós temos administrado aquilo que o Senhor tem posto às nossas mãos. Isso é palavra de Deus, queridos. Isso é direção de Jesus para nós. Nós não podemos negligenciar os ministérios de misericórdia. Nós somos chamados à misericórdia. Ah, mas eu não sei o que fazer. Comece fazendo algo. Comece se envolvendo. Nós como igreja temos um ministério de compaixão e justiça. O pastor Natal está ali. Representa o nosso ministério de compaixão e justiça. Nós temos diversas ações. No seu condomínio, na sua rua, no seu bairro. Por onde você passa. Gente, isso era um caminho. A hospedaria não estava aqui não. A hospedaria estava longe daqui. Não tinha hospedaria na estrada de Jericó. Eles andaram até a hospedaria. Isso era um caminho. Quais caminhos Deus tem feito você andar? E tem posto pessoas necessitadas à sua volta. Mas por conta de um sistema ético e religioso, você tem se fechado para as suas coisas boas e não tem olhado para quem precisa, para quem necessita. A pergunta é: de quem nós seremos o próximo? De quem nós seremos o próximo? Nós precisamos sair de um cristianismo que é muito bonito. É sobre o amor, e é tudo maravilhoso, e assumimos a nossa responsabilidade como cristãos. Como igreja, nós temos feito isso, e nós precisamos fazer isso como filhos de Deus. Entendemos que somos chamados à responsabilidade, chamados à misericórdia. De quem eu serei o próximo? Essa mensagem para mim ela é muito confrontadora, porque via de regra a gente é hipócrita. Via de regra, a gente tem muita coisa para fazer em casa. Via de regra, eu estou indo para a igreja, não posso parar agora. Via de regra, eu tenho trabalho, filho, escola para pagar e coisas. Não dá, não tem condições de ajudar não. Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Será que eu vou pôr no meu carro e vou levar para um lugar? Eu não sei, não foi o que o samaritano fez? Se você olhar para o estilo de vida de Jesus, é um estilo de vida simples e com um coração cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de piedade. Nós precisamos ser lembrados que é o Evangelho. Essas são as boas novas, anunciadas a todos que têm necessidade. Foi isso que Jesus contou aqui. E é o que Jesus conta para nós hoje. De quem nós seremos o próximo. Você pode ficar de pé no seu lugar? De quem nós seremos o próximo? Nós vamos cantar uma canção. E eu entendo um processo pedagógico de Deus para nós. Todas as vezes que nós somos confrontados pela palavra, exortados ou instruídos, somos chamados a tomar uma decisão. Somos chamados a mudar um comportamento, a alterar rotas da nossa rotina. E hoje nós somos chamados à misericórdia. Se o Senhor, através do teu Espírito, está falando com você de coisas que você precisa ajustar, talvez de mudanças na sua agenda, talvez de envolvimentos, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos, para que o nosso coração seja como o coração de Jesus, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, cheio de piedade, com um olhar atento. Jesus olhou para a multidão e viu que era como ovelha sem pastor e teve compaixão, como o olhar do samaritano que, passando pela mesma estrada, parou. Se você quer tomar uma decisão para viver uma vida cheia de compaixão, respondendo ao seu chamado, para sermos chamados à misericórdia, vivemos essa vida, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e
nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Nós rendemos as nossas vidas, agendas, prioridades, tudo ao Senhor, Pai, para dizer: faça em nós o teu querer. Encha-nos de um coração cheio de misericórdia, de um coração cheio de compaixão, de um coração atento, de olhos, olhares e atentos às pessoas necessitadas, Pai. Quebra em nós o nosso orgulho, quebra em nós as dinâmicas e sistemas éticos, religiosos que nos atrapalham de ver os necessitados e pessoas que carecem, Deus, que estão gritando por ajuda, mesmo sem dizer nada. Dá-nos um olhar atento, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos com coragem, se tivermos de mexer nas nossas finanças, para termos uma vida mais simples, para ajudar aos necessitados, ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, essa é a minha oração. Ajuda-nos em nome de Jesus, em nome de Jesus.